Bem-vindos ao Caras do Franco, a série de conversas sobre memórias e vivências à volta deste espaço. Hoje recebemos uma artista que, através do seu corpo e da palavra, contribui para a cena das artes em Moçambique. Contribui não só para que as mulheres participem, para levar a mensagem das mulheres a vários públicos, mas contribui também para que a arte cada vez mais ocupe seu lugar importante em várias esferas desta sociedade. É bailarina, começou a sua trajetória no universo das artes dedicada à dança tradicional, mas quando descobriu precisamente aqui no Franco o poder da dança contemporânea e o lugar de criatividade, de grande imaginação que a dança contemporânea poderia proporcionar, decidiu dedicar uma grande parte da sua vida artística a esta forma de expressão. Chama-se Edna Jaime, é nossa convidada de hoje para esta partilha de memórias e vivências. Muito obrigado, Edna, por ter aceitado este convite para estar aqui conosco. Como é que estás? Estou muito bem, graças a Deus. Eu é que agradeço ao David Bamo, agradeço ao Centro Cultural Franco-Moçambicano por convidar-me e falar deste espaço que eu trato como casa, porque literalmente é uma casa para mim. E de toda uma relação com o espaço, com as pessoas, com esta equipe. Muitos deles eu já conheço há anos e então é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui e falar desta relação que se construiu entre nós. Há uma pergunta que é comum, é uma pergunta recorrente aqui no Caras do Franco, que eu coloco aos convidados, e é esta pergunta: qual é a primeira grande memória de Edna em relação ao Franco? Este lugar carrega consigo e também eu carrego em mim várias memórias. Mas creio que um momento marcante que eu trago comigo foi a primeira vez que eu estive aqui, que foi para participar de uma audição num projeto que acabou se chamando Alma China, que estava a ser organizado pela Culturarte, na pessoa do Panaíba Gabriel. Então, a Culturarte havia feito um recrutamento de vários representantes de vários grupos de dança aqui na cidade, essencialmente de grupos de dança tradicional, porque na altura era o estilo mais predominante. A dança contemporânea ainda não tinha assim grande espaço, né? Não era do conhecimento, quer dos artistas como do público. E eu fui indicada no grupo em que estava na altura, que era o grupo Amor da Noite, um grupo liderado por Lucas Macuacua, vocalista do Estimila Muzimba. Fui indicada para vir representar o grupo, eu e um colega meu, Kim Salip. Devo confessar que nessa altura não fiquei muito feliz com a indicação, porque eu estava tão apaixonada, tão mergulhada nas lides da dança tradicional, do canto e dança tradicional de Moçambique, que eu sentia que aquela indicação para vir representar o grupo num estilo diferente, num estilo do Ocidente, poderia perigar aquela minha essência tradicional. Mas, para meu espanto, eu me apaixonei completamente pela dança contemporânea e foi neste espaço, através deste projeto da Culturarte, que eu conheci a dança contemporânea. E é neste espaço que construí muitas outras memórias na minha carreira profissional na dança contemporânea. Então, há várias memórias que me vêm à mente. Cada vez que eu vou falando, me vêm mais memórias. Claro. Mesmo com este grupo Amor da Noite, que na altura tinha uma abordagem artística e de criação que já era contemporânea. Só que nós não tínhamos consciência, porque o Lucas nos levava a fazer exercícios de improvisação, normalmente com olhos fechados. Esse exercício era abrangente, quer para bailarinos e bailarinas, como para os músicos. Então era um exercício de criação, através da improvisação. Nós não podíamos, vamos lá dizer,
uma linha orientadora do Lucas, que nós não repetíssemos as danças tradicionais que nós já conhecíamos. Nós tínhamos que nos inspirar naqueles ritmos, naqueles movimentos e criar novos movimentos do corpo, criar novos ritmos. E disso surgiam todas as nossas danças, que até no nome era um nome criado para aquela dança. Então nós já fazíamos o que eu hoje chamo de um estilo contemporâneo, porque era a base inspirado em toda a formação de dança tradicional que nós tínhamos, mas para criar todo um processo criativo e criar novos vocabulários, novas formas de cantar, novas formas de tocar. E eu já estava na dança contemporânea sem saber. Então, quando estive aqui no Franco e participei dessa audição, realmente descobri que é a minha grande paixão, a dança contemporânea. Interessante, interessante e profundo o que Edna aqui partilha conosco, por ter essas duas dimensões. Edna antes do Franco, Edna que está com os pés assentes na tradição como um lugar importante, onde busca toda a força, toda a inspiração e compreende o seu país, a sua comunidade. Mas é neste mesmo grupo onde, de forma inocente, Edna vai praticar aquilo que desperta sobre efetivamente o que estava a praticar, que é dança contemporânea, num fórum mais profissional. Podemos assumir que foi aqui no Franco, onde também começa a despertar essa ideia de profissionalização, essa ideia de olhar para a dança não só como uma manifestação artística de lazer, mas como trabalho, como contribuição e como um exercício profundo de construção desses novos vocabulários, dessas novas linguagens capazes de influenciar tendências na cidade de Maputo e arredores. Sem sombra de dúvida, aqui no Centro Cultural Franco-Moçambicano, o meu trabalho começa a ganhar corpo, posso assim dizer. Que é interessante de falar nesta forma, porque o corpo é efetivamente o meu instrumento de trabalho. Mas começa realmente a ganhar uma dimensão profissional a partir do momento em que apresento a minha primeira coreografia. Mas sem sombra de dúvidas, a nível de começar a assumir uma postura profissional e fazer a escolha de me dedicar à arte através da dança e começar a criar todo um processo que é resultado de um processo artístico, né, que é resultado de questionamento, é resultado de pesquisa, é resultado de consciência do cotidiano, é resultado de memórias, de vivências. Isso também deveu-se muito à formação que eu tive através da cultura arte. Então, e a cultura arte na altura tinha uma ligação muito forte com o centro cultural, então, quer dizer, era tudo família, posso assim dizer. Então, este trajeto de formação, passei pelo primeiro estágio de desenvolvimento coreográfico, organizado também pela Cultura Arte, que foram 6 meses em que estivemos num estúdio a estudar técnicas, a praticar técnicas com diferentes professores africanos e europeus já nesta altura, e que começo a sentir que realmente eu tenho uma necessidade de continuar a fazer esse trabalho. Eu comecei a sentir que o meu corpo pode transportar várias vidas e a minha voz é um canal para dar voz àqueles que estão quase silenciados. Eu digo quase porque através da minha voz como artista essas pessoas podem ganhar voz e se podem contar histórias e se podem questionar várias coisas e se pode expor também várias situações. Então é a partir deste espaço que efetivamente eu me profissionalizo. Okay. Muito interessante. E agora, Edna, há também este trabalho todo que ultrapassa a dimensão artística de performance, que é o ativismo de colocar e democratizar o acesso à arte, sobretudo a compreensão, por exemplo, do que se pretende com a dança contemporânea. E Edna acaba por pertencer a essa geração que também acabou por ter essa missão de dar o ABC do que é a dança contemporânea, e precisamente nesse espaço também houve uma grande exposição dessas iniciativas várias que permitiram que as pessoas tivessem essa literacia sobre a dança contemporânea.
Como é que pensa que o Franco contribuiu para isso, para que se construísse um público para a dança contemporânea, um público que ainda está em formação, temos que assumir isto. Como é que o Franco participa nesta conversa de formação do público para a dança contemporânea? Realmente, eu sou de uma geração da comunidade da dança que muito fez para que a dança contemporânea, especialmente, fosse de maior acesso para o nosso povo, para as pessoas mais comuns, para as classes média e baixa, porque na altura em que eu tenho a formação, na altura em que frequentava muito aqui o Centro Cultural, como por exemplo na interpretação do projeto Alma China, o público era maioritariamente constituído por pessoas de média alta, né, classe. E nós, como artistas, começamos a preocupar-nos com a mamã do mercado, com os nossos vendedores ambulantes, com as pessoas das comunidades, como é que eles iriam efetivamente conhecer esta disciplina artística que nós praticamos e que nós tínhamos e temos até hoje uma enorme paixão. E a partir daí surgiu um movimento que nós chamamos de Artes na Rua, que muitos de nós que cá estamos, muitos companheiros, se eu for a citar nomes até acho que vou perder, mas quase toda a comunidade da dança participou deste movimento de Artes na Rua. E nós fazíamos as performances, começamos, acho que uma das primeiras foi aqui mesmo, em frente ao Centro Cultural Franco-Moçambicano, aqui no átrio da Catedral. E, de certa forma, eu acredito que o Franco teve, sim, um papel de apoio, porque o Centro Cultural Franco-Moçambicano sempre foi e continua a ser, até hoje, um dos centros que apoia muito a dança e os profissionais da dança em termos de disponibilizar espaço para trabalho, espaço de ensaio, espaço de pesquisa, mesmo até a nível de biblioteca e de videoteca, sempre estiveram aqui abertos. Então, para organizar nós fazíamos jam sessions com músicos, tambores e tudo aquilo que nós já tínhamos na nossa vivência na dança tradicional, mas também com os bailarinos da dança contemporânea. E chegamos até a convidar alguns artistas de artes visuais e tudo. Então, nós precisávamos preparar isso. Não era só ir à rua e já está. E um dos lugares onde a gente preparava era exatamente o Centro Cultural Franco-Moçambicano. Então, o Centro Cultural sempre esteve na dianteira, ou lado a lado conosco, em todas as demarches que nós fomos tendo ao longo dos anos. Okay. E para quem é bailarina, dedica-se à dança contemporânea não só como bailarina, mas como ativista por causa desse trabalho, claramente que nota a particularidade de levar esta dança a um palco e o quão especial atenção se presta a um projeto de dança contemporânea. Qual é a maior particularidade destes processos todos quando vem aqui ao Franco? Qual é a particularidade de relacionamento que a instituição Centro Cultural Franco-Moçambicano tem com a comunidade de dança contemporânea, com a expressão dança contemporânea? O que há de especial aqui, relevante e que vale a pena partilhar conosco? Eu recordo-me sempre que eu tenho uma particularidade de gostar muito de colaborações artísticas e sou também, na minha personalidade, uma pessoa que gosta de relação interpessoal, né? Troca, partilha, essas coisas todas. Mas foi aqui no Centro Cultural Franco-Moçambicano onde eu comecei a ter oportunidade de fazer colaborações, até principalmente com artistas de outras disciplinas. Foi na altura em que estava como diretor o Jean-Michel Champeau, e ele era uma pessoa, quer dizer, aquilo era dom de conectar pessoas, conectar artistas. E é através, né, deste posicionamento do Centro Cultural de querer fazer com que os artistas se encontrassem, se conhecessem, criassem projetos em colaboração, que eu
acabo desenvolvendo essa paixão por colaborações. Quando me aparece um artista de uma outra disciplina e diz, eu gostaria de trabalhar contigo, epá, vocês não imaginam a minha alegria, porque eu sei que a interação, a partilha sempre nos adicionam, não só como artistas, mas como ser humano. Então essa é a minha grande paixão nas artes, e o Centro Cultural influenciou muito nisso, e eu já estive aqui muitas vezes neste ambiente. Eu praticamente já vivia aqui no Franco, a criar o meu primeiro grande solo, que foi em colaboração com uma pianista de Madagascar. Ela estava hospedada aqui, né, nos apartamentos do Franco, e eu passava o dia aqui com ela, e aqui no palco e nas nossas demarches a preparar esta obra coreográfica que foi Eu Peça de Terra, que é uma obra marcante na minha carreira. E também tive várias colaborações com artistas de artes cênicas, cenográficos, como por exemplo a interação nessa mesma peça. Quem fez a cenografia foi a Barry Bickle, do Zimbábue. E quem me apresenta a Barry Bickle é exatamente o diretor que estava em exercício naquela altura, o Jean-Michel. Então, toda esta onda, né, de interação entre artistas foi criado aqui. Eu aprendi aqui a interagir, a colaborar, a dar um pouco daquilo que é a minha arte para se juntar a outra arte e dar um pouco mais de amplitude ao que se pretende dizer. E não só criei essas relações, essa paixão pelas colaborações artísticas, mas também criei uma relação muito afetiva com a equipe do Franco. Por exemplo, o Sr. Júlio, alguns dos nossos colegas de certeza conhecem. Claro. O Sr. Júlio, ele tem o nome do meu pai. E infelizmente eu já perdi o meu pai, mas ele conheceu o meu pai, que era uma pessoa que realmente também era um dos meus motores na carreira, e ele vinha muitas vezes aqui ao Franco, ele encontrava muitas vezes aqui, às vezes assistia ensaio, e os dois conheceram-se. E já passam-se não sei quantos anos desde que meu pai faleceu, mas o Sr. Júlio ficou meu pai. Eu sempre que chego, pai, tudo bem? Pai, não sei o quê. Estás a perceber? Então é uma relação mesmo muito profunda. Conheço a equipe toda, todos eles me tratam como filha da casa. Eu sinto-me em casa quando estou aqui. Então, isso influencia também em todo o processo, a tranquilidade com que tu vais trabalhando e a vontade, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E é bom quando o trabalho ultrapassa a dimensão de força só e atinge esta ideia de afetos. Exato. É porque seres humanos, relação de seres humanos. Sem dúvidas, sem dúvidas. Yeah. E nisso está também a ideia de construção dessa comunidade, dessa grande família de artistas, que acredita que o que está a desenvolver, no caso da dança contemporânea, é importante que seja projetado, discutido e deve fazer parte de todos os processos. E nisso devo aqui também felicitar a Edna e toda a sua geração, que faz um trabalho interessante nesse sentido. Obrigada. Como é que o Franco também, na sua opinião, tem estado a contribuir para a fortificação, a consolidação desta comunidade, para o exercício do ativismo artístico, cultural, se quisermos, no sentido de levar a mensagem, influenciar consciências e tendências? Como é que o Franco está a participar neste processo? Eu creio que todo o departamento da comunicação do Centro Cultural, a partir de todas as demarches que fazem, de comunicar sempre que nós temos um trabalho, tem contribuído nesse sentido de desenvolvimento e manutenção, acima de tudo, do público. Creio que nos últimos anos realmente começamos a fazer um pouco menos em termos de desenvolvimento de público, mas houve um trabalho anterior que se fez. Eu me recordo que haviam visitas a escolas, espetáculos em escolas, que o Centro Cultural também estava envolvido, em que artistas iam conversar, iam fazer um espetáculo, e através dessas visitas em escolas, e mesmo no apoio aos nossos jam sessions que eu aqui falei, que eram também em mercados, em paragens muito lotadas,
o que o Franco apoiava, eu acho que já estava desde aí a contribuir para a massificação, né, do conhecimento desta arte. Estou aqui a ser abençoada. Aleluia. Amém. Então, sem sombra de dúvidas, continua a ter esse papel preponderante através da comunicação, através de... Sempre que se faz um evento aqui é imprescindível ter a questão da conferência de imprensa, as matérias, todas que nós temos que partilhar com as televisões e toda a rede de mídia, né, aqui. E acredito que ainda há muito mais por se fazer. E eu pessoalmente conto com o Centro Cultural Franco-Moçambicano para a difusão maior ainda deste gênero artístico que é a dança contemporânea. Acima de tudo, a nível nacional. Okay. E Edna, também aqui um espaço que determinou o aparecimento não só nos palcos daqui do Franco, noutros palcos de várias vozes das artes em Moçambique na dança, não é? Estamos a falar de dança, mas também podemos ir a outros campos, nas artes plásticas, na música, no cinema. Portanto, o Franco sempre esteve atento aos sinais do tempo, não é? Aos sinais do tempo. Nisso, quais são as grandes memórias que tem sobre essa responsabilidade, ou memórias e suas opiniões sobre essa responsabilidade que um centro dessa dimensão assume no que diz respeito ao acompanhamento dos tempos, dos processos? Os anos 90, Moçambique era um Moçambique próprio. Era uma realidade e agora vivemos uma outra realidade, vivemos num tempo de pandemia, mas o Franco preocupa-se em acompanhar isso e reinventar-se e compreender esse sinal dos tempos. Como é que discute o Franco nessa dimensão de acompanhamento dos processos de interpretação dos sinais do tempo? Sem sombra de dúvidas, todos nós podemos acompanhar que o Centro Cultural Franco-Moçambicano tende a cada dia e cada vez mais a reinventar-se. É verdade que no contexto atual todos nós fomos de certa forma levados a reinventar-nos, não só nas lides artísticas, em qualquer profissão e realidade, como humanidade tivemos de nos reinventar face a este novo contexto. Mas é aquilo que eu dizia, houveram várias fases que o Centro Cultural teve. Uma fase de bastante apoio para os eventos culturais, as organizações culturais que existiam na altura. Falando de dança, que é o contexto que eu mais conheço, existiam mais grupos de dança tradicional. O Franco sempre apoiou para que os grupos, por exemplo, eu pertenço ao grupo de canto e dança Miloro, sempre apoiou para que o Miloro fizesse aqui os seus grandes concertos, que normalmente eram um concerto por ano. E apoiou sempre na promoção da cultura moçambicana, apoiou sempre na promoção internacional dos artistas moçambicanos, fazendo pontes com outros mercados internacionais. E depois apareceu também esta fase de começar a criar interligação entre disciplinas artísticas, quer dentro de fronteiras como fora de fronteiras. O Franco teve este papel de criar estes links e possibilitar mais visibilidade e mais oportunidades para todos os artistas. E muito mais recentemente começamos a ver esta tendência de acompanhar a tecnologia, acompanhar os novos formatos de se fazer arte, de se fazer dança, de se fazer música, de se fazer instalações de exposição, né, exposições artísticas, que o Franco sempre esteve a buscar novos formatos, novas abordagens, né, para apresentar a arte aqui nesta casa. Então, eu estou em crer que realmente o Franco sempre acompanhou os sinais do tempo e está sempre nesta preocupação de se manter atualizado e de ajudar os artistas também a estarem atualizados, falar a linguagem global. Okay. Claro. A partir do local, pensar o mundo e porque temos de estar atentos a isto, não é? Nós somos uma ilha. Sem sombra de dúvidas. E Edna, há também uma questão muito importante, que é o futuro, não é? Eu acho que é muito interessante
falarmos do futuro, das responsabilidades que se lançam, porque o mundo agora muda a cada 10 segundos. Os processos há 20 anos levavam não sei quanto tempo para mudarem, agora é tudo muito rápido, novas formas, novas plataformas, novas formas até de divulgação de arte, de exposição de arte. Quais são os maiores desafios de um centro cultural dessa dimensão para o futuro? Um futuro cheio disso, dessa diversidade, dessa flexibilidade. Esse futuro cada vez mais... Incerto. Incerto, não sei, mas cheio de desafios nesse sentido de nos convidar dúvidas. a nos adaptar a cada momento, entende? Realmente, falar de futuro é uma grande responsabilidade. E sei que não tens o dom da profecia, mas estou a provocar para isso. é uma grande responsabilidade, é um grande desafio, porque efetivamente, como estava a dizer, estamos em tempos muito desafiadores, em tempos muito mutáveis. E honestamente é uma pergunta para mim realmente que não é uma questão de custar responder, mas eu me pergunto se eu quero ir para esse lugar, porque infelizmente estamos a viver um tempo, especialmente para o meu país, Moçambique, um tempo de muitas incertezas, de muitas alterações a nível global. Isso não é só um caso de Moçambique, a nível global há muitas alterações que vão acontecendo de forma muito rápida, e toda esta questão está no meu interior dia após dia. As inseguranças, as crueldades, as incertezas, quer dizer, tudo isto aqui à volta, né? Os desafios do que vai ser amanhã. Nós nunca sabemos o que vai ser amanhã. Nós estamos sempre, quer dizer, é difícil até planear o futuro, mas se for já ver, nós estamos toda hora a pensar no futuro, por causa desta incerteza que eu pelo menos sinto. Eu sinto tudo isso quando leio o jornal, quando vejo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em Moçambique em relação à pandemia, o que está acontecendo em Cabo Delgado, e tenho muitas dificuldades de falar do futuro. Tenho muitas dificuldades como artista. Exato. E como pessoa. Mas a puxar para cá, não é para as artes. Assumo a responsabilidade. Como artista, quer dizer, a dança vai muito para além da grande paixão que eu tenho e que eu sempre verbalizo, que tenho pela dança. É uma enorme responsabilidade. É minha responsabilidade trazer esses questionamentos, trazer, quer dizer, estes sentimentos e toda este contexto e atmosfera que nós estamos a viver, e como através da minha arte reconstruir a esperança, como, né, ter esta ideia de que realmente melhores dias virão no meio a tantos desafios que nós estamos a ter. E digo-te muito honestamente, o povo moçambicano me inspira bastante pela sua resiliência. Quando eu olho para o povo, quando eu olho ao combate diário que o moçambicano tem, a resiliência a tantas coisas que a gente já vem passando, está a passar, eu acredito que melhores dias virão. Então, com a minha arte, eu quero também trazer essa voz que traz uma nova esperança, e também guardar a responsabilidade de ser a voz dos que não têm voz. Edna entregou-se de forma voluntária a esta luta já há pouco mais de 20 anos, participou em vários processos de massificação da dança contemporânea, abriu mão de alguns sonhos para abraçar a dança, e por estas e outras razões queremos hoje dizer muito obrigado. Uma mensagem para todo o auditório do Franco mesmo a terminar. Somente agradecer, dizer que realmente sinto-me muito lisonjeada por estar aqui. Sou de uma geração muito mais nova em relação a muitos artistas que temos e grandes nomes das artes. Então é para mim uma satisfação estar aqui e dizer que melhores tempos virão. A arte não pode e não vai parar. Então, para frente é o caminho. A arte é o periscópio sobre o oceano social. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado.